Telespectador amigo, um grande abraço. Nós estamos chegando com o seu programa, o BH Esportes, aquele que você mais vê, mais gosta. Mais uma vez, muito obrigado. Isso basta para nós. Obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. A gente tarda, mas não falha, aquilo que eu digo sempre. E olha, hoje a gente tem um convidado especial, a gente já anunciou durante a semana para vocês, o presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro, está aqui. E a presença do Adriano é muito boa porque a gente está chegando ao final do Campeonato Brasileiro, de todas as competições de 2018, a que vai demorar vai ser a Conmebol, nos países sul-americanos com a Libertadores, e o Campeonato Mundial Interclubes, que começa no dia 18 de dezembro. Depois a gente passa só a pensar em janeiro, quando começam os campeonatos regionais, paralelamente vem a Libertadores na sua fase preliminar, e ninguém melhor do que o presidente da federação hoje conosco aqui, para falar sobre, principalmente, o que vem aí em janeiro com relação ao nosso campeonato regional, que eu tenho dito sempre aqui que é referência no Brasil, o campeonato mineiro, que ele talvez perca só para o campeonato paulista em alguns itens para o campeonato paulista. Então, vamos conversar, porque é polêmico. O campeonato regional, ele é muito polêmico. Quando a gente anuncia um maluco como o Mário Celso Petralha, porque esse cara é maluco, doido de jogar pedra, o Eurico Miranda, do Atlético Paranaense. Ele disse que o campeonato regional vai acabar a partir de 2021 ou 2022, se não me engano. Vai acabar como? Porque a detentora, hoje, que pode ser outra amanhã, pode ser outra depois da manhã, diz que não vai mais pagar, não vai mais investir nos regionais. Então, ela simplesmente não vai mais investir, mas ela não tem poder para acabar com nada. Ela não tem nenhum poder para acabar com o campeonato regional, nem aqui, nem em lugar nenhum do Brasil, nem na China. Ela não tem nenhum poder para acabar com o campeonato regional. Nenhum. Zero de poder. Ela pode não investir. É um grande desfalque financeiro? É. Mas outras televisões estão aí. Então ela pode deixar de investir. Primeira bobagem que ele falou, na minha opinião. E ele fala como se fosse o rei da cocada preta. Ele que decide tudo pelos clubes. Ele fala como ele estivesse decidindo pelos clubes. Ele tentou decidir pela Primeira Liga, aí o Calil deu linha. O Calil se mandou. E a Primeira Liga, o que deu? Está aí, no que está. Exatamente por causa dele, que quis entrar pelas portas do fundo. Aí o Calil não concordou e se mandou. Então vamos falar sobre isso com o Adriano Aro, que esteve na federação, esteve na CBF essa semana, conversando exatamente sobre campeonato regional, conversando sobre o VAR. Até o Juliano Bozano te acompanhou e vai voltar lá para falar, conversar mais sobre o VAR. Então ninguém melhor do que o presidente da Federação Mineira estar aqui. E eu quero agradecer ao Adriano a presença aqui no nosso programa. É a primeira vez que ele aparece desde que teve essa reunião na CBF para decidir tudo com relação a calendário de campeonatos regionais e que vem pela frente, ao VAR nos campeonatos regionais. Então, eu até tentei trazer o Adriano aqui na semana passada, no lançamento oficial da tabela do Campeonato Mineiro. Ele me sugeriu, não, deixa para a próxima segunda que eu já vou com mais munição, vou com mais coisas para falar para você. Adriano, muito obrigado pela sua presença, eu tenho um carinho muito grande por você, principalmente porque eu tenho o privilégio de fazer parte, ter feito parte da vida do Elmer Guilherme Ferreira, que foi presidente da Federação Mineira de Futebol, e da família, de um modo geral, porque eu conheço a família inteira e me sinto um privilegiado de ser amigo da família e receber o Adriano aqui, que eu vi crescer, como o Marcelo Aro, que é irmão dele. Obrigado, viu, Adriano? Bom, Afonso,
Eu é que agradeço as palavras aí, primeiro elogiosas à minha família, é um grande amigo de muitos anos já. E o convite para estar aqui hoje, de fato, foi uma sugestão que aguardássemos primeiro essas aulas que seriam ministradas pelos representantes da FIFA aqui no Brasil sobre o árbitro de vídeo, que é uma tecnologia ainda embrionária. Tivemos aí na Copa do Mundo essa experiência, né, que já vinha do Mundial de Clubes, e agora vamos implantá-la no nosso Campeonato Mineiro. Ano que vem teremos a primeira experiência, primeiro nas partidas semifinais e depois nas partidas finais do nosso campeonato. Serão 6 jogos com a tecnologia do árbitro de vídeo. E espero eu que seja uma tecnologia que venha a somar e garantir mais transparência e acerto às partidas de futebol, que mexem com as emoções dos torcedores, né? Por isso, acredito eu que os lances são tão polêmicos, tão debatidos e tão disputados. Muito bem. Adriano, eu vou pedir ao Beto, ao Maurílio e ao Eduardo Panzi, para a gente ser bem sucinto, bem rápido, bem objetivo nas perguntas, se possível até sem comentários. E quando couber um comentário, vai um comentário, claro, para que a gente possa aproveitar ao máximo o presidente da Federação Mineira de Futebol, o Adriano Ara. E vou sugerir também parabéns à família palmeirense, aqueles palmeirenses que residem aqui em Belo Horizonte, por onde a nossa TV está, a BH News, que está no fantástico mundo da bola, por esse mundo inteiro de meu Deus, através das redes antissociais, eu chamo de antissociais, mas a TV está lá, e é só você ir ao YouTube, digitar BH News, e você, abrindo a página, clicar no ao vivo. O nosso programa está em tempo real, ao vivo, também, para você que não tem a net em casa, espalha isso aí. Eu vou sugerir ao Eduardo, ao Maurílio e ao Beto que a gente fale rapidamente, muito rápido do que aconteceu em termos de Campeonato Brasileiro. Parabéns mais uma vez ao Palmeiras, o título merecido, foi a melhor equipe, ganhou o melhor, antecipadamente, com uma rodada. Acho até que esse campeonato de turno corrido é ruim por isso, o mata-mata é melhor, turno corrido é ruim por causa disso, mas ganhou o melhor. Atlético está ainda dependendo de jogar com o Botafogo e resultado para agarrar a Libertadores. Libertadores quer o Atlético, mas o Atlético não está querendo a Libertadores. O América ainda depende de vencer o Fluminense para se segurar na Série A e de resultados, inclusive do de hoje. E o Cruzeiro já está de férias. Perdeu ontem fazendo um bom jogo, foi um bom jogo no Mineirão. Então, enquanto a gente fala muito rápido aqui, a gente roda os melhores momentos ali para depois ficar com o Adriano e a Federação Mineira de Futebol. O Adriano pode entrar nesse papo nosso também, porque ele sabe tudo de futebol com relação ao Campeonato Brasileiro. E essa bagunça daquela que seria a maior decisão de todos os tempos, de toda a história da Libertadores, virou o maior vexame de toda a história da Libertadores. O Boca hoje entra com um pedido na Conmebol, querendo o título de campeão da Libertadores, citando 2015, e amanhã, às 10 da manhã, numa reunião na Conmebol, que está apertada, sem saber o que fazer, vai decidir. Tem a reunião do G20, lá em Buenos Aires, na Argentina. A polícia não dá nenhuma segurança para qualquer outro tipo de evento nessa etapa agora. Está muito difícil de resolver, até de levar para outro país. E dia 18 começa o Campeonato Mundial de Interclubes. E aí a coisa aperta mais ainda. Eu nunca vi uma bagunça tão grande. Agora, se fosse uma decisão do futebol argentino contra o brasileiro, no mesmo dia eles entregariam o título ao futebol argentino. Alguém tem alguma dúvida disso? O Santos é um exemplo disso aí. Então vamos começar com o Campeonato Brasileiro rapidinho. Atlético e Santos para você, Dudu. Eu vou ser bem sucinto, até para aproveitar a presença do Adriano aqui. E o jogo do Cruzeiro realmente não interessa. Né? Do Cruzeiro? Não interessa, nem para o Cruzeiro interessa, nem para o torcedor interessa. No final do momento. O do América, o América conseguiu um grande resultado, depende só dele agora, né? Basta uma vitória contra o Fluminense para ele permanecer na Série A. O basta parece fácil, né? Mas jogar no Rio de Janeiro contra o Fluminense também correndo risco, não vai ser fácil, mas a rodada ajudou muito o América. Poderia ter sido até melhor se a Chape tivesse perdido para o Corinthians, mas foi uma boa rodada para o América e idem para o Atlético. A rodada foi excelente para o Atlético, o empate do Paranaense em casa, ter colocado o time reserva, sinceramente eu não teria feito, eu teria entrado pelo menos com o time mesclado,
porque garantiria a 6ª colocação para o Atlético Paranaense, mas acabou sendo muito bom para o Galo. E a gente vai ter uma última rodada muito boa de Campeonato Brasileiro em todas as partes. Libertadores, ainda brigam os Atléticos, e G4, São Paulo e Grêmio. São Paulo ainda joga hoje. E a zona do rebaixamento, que vai ser a mais emocionante de todas. Doutor Maurício. Boa noite, minha gente. Eu estou saudando aqui a presença da nova juventude que está mandando no Brasil e começa no futebol, né? Quer dizer, eu conheço o pai dele nessa idade aí. Então eu não estou veterano ainda, mas sei que você é jovem, cheio de ideias. A questão é a seguinte, o Eduardo falou bem, Cruzeiro não se importou muito, embora lá na hora do calor da luta lá, botou banco e tentou vender caro uma derrota para o Flamengo, mas o que a gente viu ali foi o Fred, parece que já está reabilitado para adquirir a condição de titular do Cruzeiro. O Atlético entrou meio desconcentrado, porque tomar um gol com 1 minuto, e não mais o Vitor escondendo do outro lado da barreira. Então foi um impacto muito violento lá em Santos. Mas ainda teve perna, o Atlético ainda reclamou, até com justiça, da arbitragem, que a essa altura o dono da casa sempre leva vantagem, até pelo calor da torcida. E a sobrevida veio do América, né? Que muita gente aí já tinha morto e sepultado o América e tal. E os mais conscienciosos falaram que o América não estava morto, mas no fundo estava todo mundo pessimista, até porque o time não demonstrava em campo qualquer reação. Veio o Givanildo, parece que deu um alento, 2 vitórias assim numa fase final, e agora realmente o América, você já disse aí, só depende dele. Primeiro tem que secar o Sport hoje e amanhã tem que secar o representante de Santa Catarina, aí, o Chapecoense. Porque o América tem uma vida facilitada, porque o jogo contra o Fluminense, dependendo só de um dos dois, que ganhar vai continuar, o Fluminense tem uma pequena vantagem em cima do América. Além de pontuação, ainda tem uma vitória a mais. E joga em casa. E joga em casa. E o local ainda não foi definido, mas se o América, que estava lá no fundo do poço, conseguiu esse alento para a última hora, então a gente tem que acreditar. E aquela turma que acende vela aí, eu encontrei com um cara ontem na rua, ele falou que acendeu uma vela de 7 guias, uma coisa 7 vidas. 7 vidas? Conhece bem. Isso. Doutor Fábio Fonseca me levava. Cartola sabe tudo. Diz que valeu, viu? Porque o América realmente estava liquidado. Né? E agora tem, pelo menos chegou até na última, e tem chance de continuar. Muito bem. Tem chance. Só para o América, ele não precisa torcer para mais ninguém. Ele só depende dele. Exatamente. Porque tem um confronto direto Ceará e Vasco, um mata o outro, e o América com o Fluminense. Ele mataria o Fluminense. Ele mata o Fluminense. Então ele não precisa torcer para mais ninguém. Ele precisa vencer o Fluminense. Ele precisa vencer o Fluminense. Não, ele precisa torcer para ele. Primeiro a torcida do América. O Sport, se ganhar o São Paulo hoje, ainda pode chegar um ponto na frente do América. Mas outros, na última rodada tem os confrontos diretos, então o América é só da vitória, só entre aspas, né? Não é fácil vencer o Fluminense no Rio precisando, mas ele só depende dele. Inclusive, o presidente da federação vai amanhã ao Rio também conversar sobre América e Fluminense. Depois ele fala para a gente. Se depois já fica lá para ver o jogo, Adriano? Ou volta e volta? Não, tem muito trabalho aqui, né? Tem que voltar. Mas no domingo estarei lá também de novo com a América, acompanhando o jogo que é importantíssimo, não só para o América, mas para o futebol mineiro. O América é um grande clube. Nós da federação torcemos muito para que ele permaneça na elite do futebol. Então, não pouparemos esforços. Amanhã, no primeiro voo, estarei com o presidente Salum e o vice-presidente da CBF Castelar também indo ao Rio, à CBF, para conversarmos sobre o que nos preocupa nesse jogo. Enfim, fazer o que estiver ao nosso alcance para garantir que em campo corra tudo muito bem e o América mostre um bom futebol e, se possível, volte com essa vitória. Só fazendo aqui um pequeno acréscimo, existe uma combinação de resultados que pode ser que o América, ainda empatando com o Fluminense, ele consiga permanecer. Mas se o Sport
perder hoje, na próxima, e a Chapecoense perder. Aí ele então, enfim, nós estamos torcendo e fazendo contas para que o América permaneça na elite do futebol, se Deus quiser. E a sua presença lá é muito boa. E adiantando, Carlos Alberto, os adversários do esporte é o São Paulo hoje e o Santos lá na Lá em Vila. Recife. Lá em Recife. Lá em Recife, Muito bem, Beto, alguma coisa? Eu queria saudar o Adriano e falar com ele que muito sucesso, porque eu conheci o Coronel Zé Guilherme, joguei com o Elmer Guilherme, né? Que você tenha muito sucesso, né? E que o nosso futebol possa se abrilhantar aí no cenário nacional. Quanto ao restante, Espero que eu agregue. Tomara. com certeza, com o Já foi aprendizado. campeão brasileiro. Com o aprendizado que você teve, isso é tranquilo. Você tira de letra. Quanto ao futebol, eu acho que vocês já falaram tudo. O Cruzeiro está de férias, né? O América, eu acho que tem uma pedreira. Está todo mundo falando, mas é uma pedreira. É um jogo muito difícil. Eu acho que tem que ganhar, não tem que ficar torcendo por resultado. Né? E o Atlético também tem que ganhar. Tem que ganhar e jogar o futebol que sabe. O Levi, eu acho que já deu um acerto no time. O Casares já voltou a jogar. Então, eu acredito que os três aí, né? O Cruzeiro férias, o Atlético e o América ainda estão penando aí pela classificação aí. Muito bem. Eu quero agradecer aos parceiros, porque aqui eu tenho parceiros. Há 25 anos que eu tenho parceiros no BH Esportes. Vou agradecê-los agora, porque a gente vai direto com o Adriano, presidente da Federação Mineira. A E-Live coloca você em contato com o mundo inteiro. Ao BMG, que é o nosso banco, consignado é com o BMG. A Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta, sanduíches leves e sucos na era digital. Nos seus 20 anos, quem ganha o presente é você. Ao Posto São Pedro, que fica aberto 24 horas por dia, aqui na Niquelina 918, e também lá em Pinhuí. Um abraço para o meu amigo Danilo. A Silvia Advocacia, agora também Advocacia Empresarial. Ao Direito de Trânsito, você que está pontuando para baixo na carteira e está pagando multa indevida, converse com os doutores Robson e Sérgio, Direito de Trânsito. A Fábrica de Móveis Assépticos e Fowler, dos meus amigos Antônio e Leandro. Ao Banco Inter, 100% digital. Mais de 1.050.000 contas abertas com taxa zero para você. Banco Inter, um abraço para o presidente João Vitor Menin e toda a família do Banco Inter. Ao Mr. Kreb, na Marquês de Valença 99, à sua espera, chefe Matsalem. Quero agradecer também ao Wallace de Pedrinho Baterias, 3429.000, é a solução do seu problema. Não pegou, não insista, chame 3429.000. E ao Centro Automotivo Novo de Novo, é o seu carro literalmente novo de novo, na Francisco Sá com Platina. Um abraço para o Renato e para o Chiquinho. Adriano, a primeira pergunta fica comigo, os meus amigos vão continuar com essa bola, tocando essa bola. Eu gostaria, você tem os números aí do Campeonato Mineiro de 2017, que você mostrou na abertura ou na apresentação da tabela. Eu já conhecia, mas é muito bom que o telespectador tome conhecimento dos números e o que você projeta para esse ano. Sim. Se me permite, eu vou usar minha cola aqui do celular, mas tem os dados. Sim, primeiro para dizer que temos realizado um trabalho de fortalecimento da nossa federação em todo o Brasil. A Federação Mineira é uma das poucas que nos últimos 4 anos conseguiu fechar o seu balanço no superávit. E isso vem de mãos dadas com o sucesso do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro, de 2014 para cá, ele vem numa crescente contínua. É um campeonato que tem melhorado os seus números de público nos estádios, os seus números de audiência na televisão, enfim, a sua interlocução com o torcedor e, no última final nossa do Mineiro, bateu um número histórico, está aqui, 46 pontos de audiência, que há muito tempo não se via. Enfim, eu tenho aqui os números do nosso último campeonato, dos últimos campeonatos. Em 2015 tivemos uma média de 5.557 torcedores. Em 16 passou para 5.730, em 17 6.358 e no ano passado, esse ano na verdade, 7.864 torcedores. A nossa expectativa é que em 2019 isso melhore ainda mais. A federação pretende
agora no início do ano, no início de 2019, buscar revitalizar e trazer para o torcedor a história do Campeonato Mineiro. Temos conversado com alguns jornalistas, historiadores, para que nos auxiliem nessa caminhada e queremos, nesse processo, incluir novamente as famílias. Estive recentemente conversando com um cartunista que fará as nossas artes e teremos aí alguns desafios voltados para as crianças, enfim, que os pais possam ter um momento ali com seus filhos para falar de futebol, contar as histórias, levar as crianças novamente aos estádios, assistir e quem sabe até alguma preliminar aí em algum jogo importante do Campeonato Mineiro. Estamos estudando, estamos em diálogo e eu torço para que isso seja uma realidade em 2019. Adriano, eu sou um crítico dos estaduais, porque eu acho que os estaduais eles são o grande problema do calendário do futebol brasileiro. Acho que é destinado muito tempo para estadual. E o estadual, para mim, ele foi muito importante em outras épocas. Ele era um campeonato que revelava jogadores para os clubes da capital, que era muito importante, que clubes da capital davam até mais importância a campeonato estadual do que a campeonato nacional, Copa Libertadores em determinados momentos. Mas a coisa foi mudando, o calendário do futebol brasileiro cresceu, outras competições chegaram. E eu acho, é uma opinião minha, que 3 meses e meio é muito para um campeonato estadual. Você apresentou números de audiência, de presença de público. Eu acho que essa presença de público, essa audiência seria maior se um brasileiro começasse no início de fevereiro e se organizasse o calendário com data FIFA, espaço para a data FIFA, espaço para as Copas. Mas, enfim, é papel da federação lutar, batalhar para que o campeonato estadual seja interessante. Existe alguma conversa ou algum confronto de ideias dos clubes grandes, Atlético, Cruzeiro e América, com os do interior, para que se enxugue ainda mais o campeonato estadual? Ou isso não é conversado, todos estão no mesmo caminho, acham que é interessante disputar campeonato estadual durante 3 meses e meio no início da temporada? Bom, Eduardo, muito obrigado pela pergunta. Eu primeiro ouso discordar da questão da importância dos estaduais e da sua função para o nosso futebol e vou tentar responder sua pergunta em 2 partes e na primeira eu vou explicar o porquê da Federação Mineira e outras federações, inclusive a CBF, ter essa visão diferenciada dos estaduais. O que acontece? Hoje nós temos, na Federação Mineira de Futebol, um universo de 18 mil atletas registrados. Nós temos 100 clubes profissionais ativos ou em condição de atividade. Então, é um universo muito grande. Quando nós falamos de Campeonato Brasileiro, e aqui eu estou considerando as suas 4 divisões, né, Série A, B, C e D, Minas tem cerca de 9 clubes disputando esses campeonatos. O que nós faremos com os demais 91 clubes profissionais participantes? Veja bem, nós não podemos pensar que a competição se limita, ou que o futebol se limita aos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro. O Brasil é um país muito grande. Você pega Minas Gerais, que é do tamanho de um país. Nós temos aí 853 municípios em Minas Gerais. O futebol depende da identidade entre torcedor e clube. E será que o torcedor, de fato, vai continuar torcendo para aquele clube se ele não puder ver de perto os seus ídolos, as estrelas, os atletas, se ele não puder estar ali presente em uma partida de futebol e sentir a emoção, o calor do jogo de futebol? Eu acredito que não. E um campeonato estadual é o que permite a grande parte dos municípios do nosso estado receber os grandes clubes, ver os atletas de perto, fortalecer o futebol local. Nós não podemos esquecer que muitos atletas foram revelados e são originários de clubes do interior. Citaram aqui no início do programa o próprio Fred, né, que já se reabilitou, se não me engano ele é de Teófilo. Corrija se eu estiver errado. Então veja bem. Mas foi revelado no América. Sim, mas começou jogando em algum lugar antes do América. Não? Eu vou antes até, foi bom esse exemplo. Ele começou a gostar de futebol e não campo, não? Será que não? Será que o pai dele não levava ele ali quando era menino no futebol amador, ou para ver o grande América de Teófilo lá jogando? E não, será que não foi isso que despertou aí a curiosidade e, enfim, esse interesse pelo futebol? Não se faz campeonato estadual sem os grandes? Olha, eu acredito que até se pode fazer, mas se perde um pouco do charme, do brilho e da visibilidade. E essa visibilidade
contribui tanto para o clube do interior, que pode ter os seus atletas e pode ter uma revelação ou outra. Historicamente, o Mineiro tem vários atletas que foram revelados. E, além disso, é bom para o próprio clube grande. Porque, veja bem, se o Campeonato Brasileiro se iniciar agora em fevereiro os grandes terão que ter equipes competitivas para aguentar um campeonato de pontos corridos. Sim. Hoje, queira ou não, o campeonato estadual serve como um laboratório para esses grandes clubes. Tentar testar alguns jogadores para saber se eles vão encaixar, não vão encaixar no elenco, como que vai ser, se vai dar liga, se não vai, porque o futebol tem isso. Às vezes trazemos grandes estrelas, colocamos para jogar, mas não dá aquela liga ali, não tem... Presidente? Desculpa. Não, porque vamos dar uma... Você fez uma explanação brilhante, mas uma comparação entre o social, né, cumprir uma parte social e a parte financeira, correto? Então, quando você tem um jogo, por exemplo, que o Atlético ou o Cruzeiro, vamos colocar em Minas Gerais, o Atlético e o Cruzeiro eles vão ao interior, a renda e a participação é uma. E quando esses confrontos são feitos entre os dois times do interior, qual que é o retorno que dá? Por exemplo, na minha época, nós tínhamos a maioria dos jogadores feitos no interior de Minas ou nos campos de base, de várzea. Hoje em dia, você cita ao contrário, você não cita quase nenhum jogador de várzea que não tem, a várzea acabou. E do interior, a maioria dos jogadores vem de fora, de Série B, Série C, Série D, fica lá 3 meses, depois vai embora. Como é que isso rola lá no pensamento seus? Veja, 2 questões também. Primeira questão do confronto entre clube do interior e clube do interior. Né? O nosso campeonato, ele inclusive tem um formato muito elogiado pela própria CBF, é um formato que ela gostaria de exportar para os demais estados, porque é um campeonato onde todo mundo enfrenta todo mundo e você ainda tem uma parte de mata-mata aí na reta final. Então, você tem na primeira fase um equilíbrio técnico. É um campeonato curto, de fato, 3 meses, mas nós não podemos esquecer justamente da questão financeira. No arbitral desse ano, ficou se debatendo sobre como encaixar as datas no nosso calendário. E os clubes optaram por fazer uma rodada mais curta, dentre as datas disponíveis. Por quê? Porque fazer o campeonato mais longo, muitas vezes implica em fazer um contrato mais extenso com os jogadores. É mais folha de pagamento para os clubes, eleva os custos, né? E o clube, queira ou não queira, ele vive da receita que ele tem. Hoje, eu falo com a maior tranquilidade possível. O Campeonato Mineiro é um dos campeonatos mais rentáveis do Brasil. Se você dividir o valor que os clubes arrecadam pelo número de partidas, você pode ter certeza que os nossos clubes do interior, por exemplo, arrecadam mais do que os clubes da capital arrecadam por partidas do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro, ele é mais rentável, considerando a partida isoladamente, do que o Campeonato Brasileiro. É um número muito bom, é um dado muito bom. O nosso campeonato gera uma receita muito significativa para os clubes do interior. Sem essa receita, pode ser que tenhamos a extinção de muitos clubes do interior. Agora, todas as partidas, então, entre clubes do interior são partidas, digamos assim, deficitárias ou pouco rentáveis? Não. Nós temos os clássicos regionais. No nosso módulo 2, nós vamos ter Uberaba e Uberlândia esse ano. Olha que partida. 2 cidades muito tradicionais, 2 clubes muito tradicionais. No módulo 1, nós teremos o clássico Tupi e Tupinambás. Eu tenho certeza que atrairá um bom público, sim. Se a cidade souber envolver o seu torcedor, né, se ambas as diretorias souberem chamar o torcedor para dentro do estádio, eu acho que podemos ter um bom retorno, sim. E sei que, nesse caso do Clássico Tutu, ambas as diretorias já estão conversando para tentar lotar. Agora deixa eu dar mais uma chutada aqui. O final do campeonato, se der um time do interior e da capital, vai seguir aquele mesmo modelo? Os 2 jogos em Belo Horizonte? Tem o VAR agora. Pode ser. Na verdade, o seguinte... Não, eu falo os 2 jogos em Belo Horizonte, porque... No ano passado, o Tupi mandou em Juiz de Fora, né? O Tupi jogou em Juiz de Fora contra o Cruzeiro lá. Enfrentou o Cruzeiro em Juiz de Fora. No primeiro momento anunciou Belo Horizonte, mas depois voltou atrás, jogou em Juiz de Fora. É claro que temos outros casos, como o RT, que recentemente mandou o jogo aqui. Isso, na verdade, depende de cada clube. Nós não podemos esquecer que o futebol... não tem interferência nisso? Não, nenhuma. É um ponto entre que já... os clubes.
Exato, é um ponto que já consta do nosso regulamento. O que o nosso regulamento diz é o seguinte: o clube pode mandar o seu jogo em qualquer estádio apto, desde que atendidas as exigências técnicas. E esse ano nós temos um diferencial que é o VAR. Então, para que tenha o VAR, o estádio tem que estar homologado. Então, aí depende do interesse de cada clube de correr atrás dessa homologação do seu próprio estádio. Os clubes têm até o término das partidas da quarta de final para indicar em qual estádio mandará os seus jogos. Presidente, da partida de semifinal. deixa eu entrar no papo aí, porque estou ouvindo, sou capitão. Eu confesso, já manifestei muitas vezes que eu sou meio tradicional, sabe? Eu gosto. Eu tenho aquele amor, até pelos tempos de menino, que eu via a Várzea jogando. O time do Carlos Prato contra Sion e Nacional do Carmo, não sei o quê. Aquilo tudo fica na memória da gente. E é amador, não é profissional. Então, o Campeonato Mineiro, das vezes que eu ia para o Independência, para o Lamuro, enquanto o hino nacional estava tocando e os guardas estavam tudo enquadrados lá, a gente está aqui para o Lamuro e tal. Eu tenho isso na minha memória e gosto disso. Eu acho que isso não pode acabar. Eu acho que isso é a mesma coisa que tirar uma base, tirar um alicerce de uma construção. Mas também não sou dono da verdade e aceito quando alguém apresenta argumentos contra o meu ponto de vista. Muito se falou aqui de uma tal regionalização do Campeonato Mineiro. Essa que é a pergunta que eu vou fazer para você, porque tem a rivalidade de Patos e Minas, tem lá, tem de Teoflotone, tem de Juiz de Fora, tem de Triângulo Mineiro. Por que não se viabiliza isso aí? Ou seja, campeão do Triângulo, campeão da Metalúrgica, campeão do... É possível ou os clubes não querem? Olha, veja bem, possível é, mas a forma de disputa ela é decidida pelos clubes em conselho arbitral. É o arbitral. É o arbitral. Há um consenso hoje que a atual forma do Mineiro ela é um pouco mais democrática e ela gera mais equilíbrio técnico, na medida em que todos os clubes se enfrentam. Então, digamos assim, pode ser que você tenha, com critério regionalização, uma região mais forte do que a outra. Será que do ponto de vista técnico seria correto você pegar uma região mais fraca, colocar só os clubes participantes dela para disputar ali, depois uma região que é muito mais forte, só os clubes disputando? Vamos supor que o terceiro colocado numa data região seja muito melhor do que o campeão de outra. Então, assim, pode-se, não se sabe. Pode gerar um desequilíbrio. É uma opção dos clubes. Eles podem optar pela mudança. O que nós temos hoje é que a legislação federal impõe, determina que a forma que é utilizada no ano, ela seja mantida pelo mínimo de 2 anos seguidos. Passados 2 anos, os clubes são livres. Mas vai no arbitral, a fórmula é a mesma e exemplo para outros campeonatos. Presidente, Só um minutinho. Tem um WhatsApp. Deixa eu ver o que o telespectador quer saber do Adriano. Porque se for para falar de Campeonato Brasileiro, vai ficar para outra oportunidade. Põe na tela aí, por favor. Cadê? Boa noite. Meu nome é Jussara, eu sou aqui do Funcionários. Eu queria só expressar a minha opinião quanto ao seguinte: a federação, ela está bem intencionada, aparentemente está bem intencionada, mas ela só terá legitimidade quando os membros da entidade forem divididos entre cruzeirenses e atleticanos, e americanos talvez. Tá? Do jeito que ela é formada, a vida inteira, só por atleticanos, não tem como vocês quererem do torcedor cruzeirense, né, um apoio legítimo. Vocês não vão ter nunca. Não adianta fingir que isso não existe. Né? Então, eu repito, quer dar certo, quer seguir em frente, sejam mais justos. Como que é ser mais justo? Ter representante dos 2 times. Daí sim a gente vai acreditar no discurso. Esse discurso bonito, não adianta que o cruzeirense não compra a ideia. Não compra enquanto for do jeito que é. Boa noite, obrigada.
Obrigado a você pela participação. Presidente, você tem até uma oportunidade aí, porque eu acredito que está cheio de cruzeirenses dentro da Federação Americana. Está de camisa também. Eu estou de terno. Senão vai ter que ter toda a federação, vai ter que ter dois presidentes. Aqui em Minas vai ter que ter 4 presidentes no Rio. Mas essa rivalidade aí é que vale para Tem que ter 3, porque tem que ter do América também. Vamos lá. Bom, me desculpa o nome, eu não Adriana, me parece, né? Adriana? Acho que é Adriana. Enfim, Adriana, minha xará. Bom, se me permite, então, responder, primeiro dizer que eu não sei se você conhece bem a nossa diretoria, porque a nossa diretoria ela é muito bem equilibrada. O secretário-geral da Federação Mineira de Futebol, eu falo sem sombra de dúvidas, é um cruzeirense, o Daniel Las Casas. Pode até perguntar para a própria diretoria do Cruzeiro que eles vão comprovar isso. O nosso Conselho Fiscal, nós temos pessoas de ambos os times, muito equilibrado. Eu te garanto que é 50% para cada equipe. Mas mais do que isso, eu queria te dizer que a Federação Mineira, ela não é atleticana, ela é futebol mineiro. Futebol mineiro, isso é que é o principal. É claro, todas as pessoas se interessam por futebol gostando de futebol, mas o nosso objetivo é fazer uma gestão profissional, zelar pelo interesse de todos os clubes e nós temos tentado dar mostras disso. Eu, pelo menos, desde que fui eleito presidente, tenho acompanhado todos os clubes de Minas nas partidas importantes. Estive lá contra o Corinthians, na final, no próprio Itaquerão, acompanhando. Estava lá acompanhando a diretoria do Cruzeiro, acompanhando a partida. Por quê? É o meu papel institucional de presidente da Federação Mineira de Futebol. Já estive várias vezes na sede do Cruzeiro, tenho um relacionamento muito bom com a diretoria do Cruzeiro e a cada dia que passa tenho tentado mostrar que a federação está aberta e que a federação pretende defender e zelar sempre pelo interesse dos nossos clubes. E amanhã você estará com o Salum. Amanhã cedo estarei com o Salum, presidente do América, da CBF, e estarei com qualquer um dos nossos clubes que precisasse ir à CBF, que precisasse ir à Conmebol, aonde quer que fosse. O meu interesse é que tenhamos um campeonato isento, transparente, democrático e que vença em campo a melhor equipe sempre. É por isso que estamos trazendo árbitro de vídeo, é por isso que esse ano eu fiz questão de fazer uma reunião com o departamento jurídico de cada uma das equipes participantes. Estiver presente Cruzeiro, Atlético, América, antes mesmo de promulgar o regulamento da competição. Para quê? Para que todos pudessem opinar, para que todos pudessem sugerir, para que todos pudessem solicitar alguma modificação que entendesse. Tudo isso para sucesso do nosso campeonato. Adriano, surgiu uma dúvida na pergunta que o Beto te fez, quando você falou de homologação de estádio para as fases finais do campeonato, que os estádios precisam serem homologados, terem a condição de receber o árbitro de vídeo. Se por um exemplo, vamos colocar o Vila Nova, vai para uma semifinal de campeonato, ele joga em Nova Lima, estou falando um aqui do lado, mas pode ser outro clube. E ele não consegue essa homologação. Você é obrigado a jogar num estádio que tem a homologação ou não vai ter o ato de vídeo? Era a minha pergunta que eu ia fazer aqui. Sim, ele é obrigado, ele pode mandar o seu jogo em qualquer estádio apto no estádio de Minas Gerais. Mas são todos os jogos ou só a semifinal e a final? O árbitro de vídeo nós temos nas semifinais e nas finais. Minha pergunta é essa, porque eu me recordo, eu já fui diretor de futebol do Atlético e nós íamos fazer uma final com o Democrata de Valadares. E o estádio recebeu todos os jogos, mas no último jogo, na decisão que foi, não tinha capacidade. Mas, Alberto, aí não tem. Mas é o regular. Mas participou do campeonato inteiro, Vejam bem. Mas você não acha que quais os estádios que tem o VAR, que pode receber o VAR? É uma grande incoerência. E quando se fala que o campeonato estadual é a festa do interior, é a oportunidade de uma cidade receber os grandes, aí chega na hora, você tem 10 mil, você não pode receber. Você não pode. Eles tentaram fazer lá isso que não entra na cabeça. Aceitou, o bombeiro foi lá e não deu o alvará, e o jogo veio para o Mineirão. Beto, eu a vida inteira participei de arbitral, que virou conselho técnico. Hoje é conselho técnico ou arbitral? Pode chamar do jeito que quiser, conselho técnico, arbitral. Na verdade é a mesma coisa. A vida inteira eu participei dos clubes. O clube do interior, ele tem todo o tempo possível e a vida inteira para preparar isso que vocês estão falando. Para ter, peraí, todo clube do interior tem a vida inteira
para preparar um estádio de acordo com a cidade dele. O presidente perguntou para mim, antes do programa, sobre o Guarani. O Guarani não tem um estádio próprio ou da comunidade por falta de vergonha dos políticos que estão lá. Falta de vergonha e de atitude dos políticos que lá estão. Nova Serrana, que é do lado e não tem o clube no Campeonato Mineiro, no módulo 1, tem um estádio que recebe em melhores condições. Mas não pode receber uma final. Qual a diferença de jogar o Atlético ir lá na quinta rodada e ir numa final? Qual é a diferença? Mas, por favor, só para uma ideia. Quais são os estádios em Minas Gerais que podem receber o VAR? Veja bem, hoje só Independência e Mineirão. O clube, mas qualquer clube pode solicitar. O VAR ele precisa de 72 horas só para tornar o estádio apto. E o custo? Em 72 horas ele torna. Vai uma questão. O árbitro de vídeo é todo arcado pela federação nesse campeonato. Tudo, em qualquer estádio? Se o estádio estiver apto, sim. Qualquer estádio apto, o custo das 6 partidas. O que é um estádio apto? Semifinal, devidamente homologado para receber o VAR. Mas o que ele precisa? Não, é porque é o seguinte, a tecnologia do VAR ela exige um número mínimo de câmeras para poder extrair a imagem para o árbitro. Então, o estádio tem que ter condição de receber todas as câmeras e de abrigar a central técnica e ter um espaço lá no gramado para o árbitro poder rever o replay. É isso. Não é na casa do vizinho, em cima do telhado. Trocando em miúdo, como, por exemplo, tem que ter as instalações. Veja bem. A federação vai lá e instala os equipamentos. Não, se ele virar e falar, a federação fala, eu preciso de X câmeras em tais locais, eu preciso que o árbitro tenha condição de assistir, o estádio comprovar que ele tem, a federação tem vai uma partida antes de treino, que tem que fazer, enfim. Mas não é qualquer estádio, não digo qualquer, mas a maioria dos estádios de Minas Gerais podem receber o VAR. Podem receber. Mas o que o clube interessado tem que fazer? Com antecedência, solicitar a homologação e viabilizar essa homologação. Se terminar das quartas o estádio for apto, o clube pode mandar lá. Veja bem, os próprios clubes aqui em conselho técnico decidem que para a primeira fase vale qualquer estádio, para a segunda não. E por que muitas vezes eles fazem isso? Porque os próprios clubes reconhecem que as partidas mata-mata, elas exercem uma pressão maior sobre os próprios jogadores, há um envolvimento diferente da torcida. Então, os clubes, e aí muitas vezes o visitante, opta por mandar os jogos num estádio que tenha uma capacidade de mais neutralidade, seja um estádio mais bem estruturado. Isso é uma decisão das equipes. E veja, as equipes da capital não conseguem decidir isso isoladamente, ainda que com voto qualificado. Então, clubes do interior tiveram que votar com os clubes da capital para que chegássemos nesse formato. Então, prevaleceu o interesse da maioria. Essa homologação gera custo? Gera custo, gera sim. É alto, você sabe? Olha, isso vai... Para os clubes do interior? Vai de uma questão comercial com a empresa, né? Você não precisa homologar com a empresa que nós vamos contratar para fazer... pode ser uma outra. Existem várias, no mercado hoje existem mais de 5 empresas aptas, devidamente credenciadas junto ao IFAB. Presidente, você citou aí agora que no arbitral, vamos chamar assim, os clubes maiores, teoricamente maiores, são às vezes derrotados pelos votos do interior. Para esclarecer, porque até hoje nunca entrou, nunca procurei saber também, e muita gente não sabe, qual é o peso do voto dos clubes maiores em relação aos do interior? Vamos lá. Eu não gosto de dividir em maiores e do interior, não. É capital e interior. Né? Todos são grandes. Mas o que acontece? O nosso conselho arbitral ou conselho técnico, e o nome conselho técnico foi justamente por causa disso, os votos correspondem à última classificação do Campeonato Mineiro. Então, o clube que terminou em primeiro tem 12 pontos. O que terminou em segundo, 11. O que terminou em terceiro, 10. E assim por diante. Então, por exemplo, o Tupi, que ficou em quarto lugar no último campeonato, o voto dele era peso 9.
e assim por diante. Então varia de ano para ano, arbitral para arbitral. Então não é capital e interior, né? Não, é colocação. Se o colocação for campeão mineiro, ele vai ter mais. A posição que você conquistou dentro das 4 linhas vai corresponder campeão ao seu manda voto. mais, né? Campeão manda mais, então. Sim. Eu estou te chamando de Adriano, À vontade, vai ser presidente, Adriano. Adriano, seguinte, nesse campeonato de 2019, não pode haver ou não inversão de mando de campo ou a compra do mando de campo. Como é que vai funcionar? Tem limite máximo e mínimo o ingresso para promoção? Tem um mínimo e também tem um máximo? Como é que vai ser isso aí? Sim, há limite, há valor mínimo de ingresso, mas a federação ela é parceira dos clubes e nós sempre... Qual que é o mínimo? R$10, se não me engano. R$10. A conferir no regulamento que foi publicado, que você me perguntou aqui de bate-pronto, mas se não me engano, R$10. O que acontece? A federação ela tem um interesse muito grande em aproximar o torcedor do seu clube. Então, várias equipes no último campeonato realizaram promoção envolvendo, por exemplo, mulheres, crianças, para levar ao estádio, e nós somos entusiastas desse tipo de promoção. Então, a federação está disposta a fazer o possível para auxiliar os clubes. Todavia, é necessário que haja um valor mínimo por uma questão fiscal. Uma parte da renda do jogo ela é destinada ao INSS e o INSS exige que haja um valor mínimo dos ingressos. Então, não é apenas a vontade dos clubes ou da federação, envolve também essa questão fiscal. Então, nós temos que obedecer nisso. Porque e a inversão? E a versão do mando de campo... Vendeu o jogo. Vendeu o jogo. O que acontece? Considerando que nós teremos uma restrição no tocante ao árbitro de vídeo... No semifinal e final. Semifinal e final, no Conselho Técnico, decidiu-se que nessa hipótese não se caracterizaria a inversão do mando de campo. Poderá haver uma inversão, mas que está derrubada pelo árbitro, pelo VAR. Pelo regulamento. Né? O regulamento diz que essas partidas são consideradas campo neutro. Basta que o estádio esteja apto. Então, a sua pergunta é, pode haver um acordo comercial entre uma equipe do interior e uma equipe da capital? Sim, pode haver. Só na semifinal e final. Semifinal e final. Nas outras não. Uma pergunta que eu faço para todos os presidentes, e principalmente agora você que está remando, sem muita prática ainda, mas pelo menos está se mostrando aí muito conhecedor, o que vai ser feito ou é da competência da Federação Mineira de Futebol, o futebol entre as mulheres? Futebol feminino? Porque a Libertadores agora exige, inclusive, o futebol feminino. Bom, o que é o seguinte... O que foi feito também? Já existem 2 campeonatos, capitaneados, digamos assim, pela federação. Um deles é o Campeonato Mineiro e o outro é a Copa BH, que tem aqui. São competições que são promovidas ao longo do ano. O problema é que hoje, em que pese a federação promover, há um baixo número de equipes para se realizar o campeonato. Agora, como o clube para disputar a Libertadores ele é obrigado, né, a ter uma equipe feminina, nós estamos torcendo, né, e esperando que os clubes da capital voltarão a ter equipe feminina. Terão que ter, né? Cruzeiro e Atlético na Libertadores. E isso vai, talvez, elevar o nível técnico do nosso... A menos que a Conmebol desista. Eu acho que tudo que é imposto tem a tendência que fracasse. Né? O negócio, se não for do gosto... Tem que pegar, né? Eu queria fazer primeiro um elogio à Federação Mineira, uma crítica à CBF e depois uma pergunta. O elogio é que vocês têm o melhor coordenador de arbitragem do Brasil, que é o Bozano. Que bom. O Bozano chegou muito questionado por mim, inclusive. Depois ele esteve aqui e está fazendo um grande trabalho. E a crítica à CBF, que a CBF ainda não se deu conta disso, ainda não levou o Bozano para lá, porque talvez não interesse para a CBF ter alguém tão bom e profissional à frente da arbitragem. A operação do VAR na semifinal e final ela vai ser 100% por árbitros mineiros, ou vocês já estão se preparando para o pedido de Atlético e Cruzeiro para a arbitragem de fora no geral? No VAR também. Boa pergunta. Pergunta excelente. Porque vocês vão treinar os caras aqui, aí vai chegar na final, eles vão exigir de outro. E todo o trabalho que vocês tiveram de treinar, a confiança que vocês têm em quem vocês treinaram, vai se perder porque Atlético e Cruzeiro não querem. Ou América. O que acontece? Isso é até um ponto... Perdão. Saúde. Amém. Isso é até um ponto que consta do nosso regulamento, que foi debatido também em conselho arbitral. O que acontece hoje? Para que a Federação Estadual ela possa utilizar o árbitro de vídeo, por se tratar de uma
tecnologia ainda é embrionária, há uma exigência da IFAB para que a escala dos árbitros fique a critério da CBF. Então, isso é algo que foi esclarecido no nosso conselho técnico, foi conversado com os clubes, e nós dissemos, olha, quem vai decidir a escala é a CBF. E ela vai escolher dentre os árbitros aptos existentes no Brasil. Então, nós não podemos garantir que teremos árbitros de dentro, nem de fora, em virtude da tecnologia do VAR, até que tenhamos um quadro completo de árbitros já capacitados. O que acontece? O árbitro central e todos os árbitros envolvidos têm que estar treinados na tecnologia do VAR, porque é uma série de procedimentos que envolve tanto aquele árbitro que está dentro das 4 linhas quanto que está do lado de fora. Minas já tem algum? Minas tem árbitro já capacitado, mas nós não sabemos se será escolhido. Minas tem, se não me engano, 6 árbitros, entre árbitros e assistentes, e quem banca capacitados. Os honorários, vamos dizer assim, dos juízes? O custo do VAR, do árbitro de vídeo, esse ano será integralmente da federação. O VAR não vai gerar gasto adicional para os clubes. Adriano, essa sua ida ao Rio de Janeiro, na CBF, o que ficou resolvido de diferente para os regionais, principalmente para o nosso Campeonato Mineiro? Bom, na verdade, a ida lá foi muito em virtude da tecnologia do árbitro de vídeo. Estiveram aqui presentes representantes da FIFA. E uma coisa interessante, Alberto, se me permite, ainda não divulguei esse lugar, é aqui em primeira mão, nós questionamos por que no futebol não há o desafio. Que a gente vê que em outros esportes, as equipes podem fazer o desafio, mas vôlei, tênis, no futebol americano, né, que é o esporte que mais movimenta dinheiro no mundo, é a NFL, né? Lá há a possibilidade. Por que não no futebol? A resposta não foi satisfatória, não. Eu vou falar aqui qual foi a resposta, mas eu, pelo menos, não fiquei convencido. E eu acredito numa evolução da dinâmica, da sistemática do árbitro de vídeo. Eu acredito que daqui a algum tempo podemos recepcionar, talvez, o desafio. Eu sou um defensor do desafio. Acho que cada equipe poderia ter pelo menos um desafio. Né? Porque, veja bem, hoje em dia o lance é um pouco subjetivo do árbitro. Né? Existem 4 possibilidades de se utilizar o VAR, que é erro de penalidade de atleta, lance de gol, não gol, lance para cartão vermelho e penalidade máxima. São os 4 possibilidades de utilização do VAR. Que são obrigatórios. Né? Que o árbitro pode se valer do árbitro de vídeo, na verdade. São essas 4. O chip está abandonado. Fora isso, o custo é muito caro. O custo é alto. O custo é alto. Fora essas possibilidades em tese, não há interferência do árbitro de vídeo. Então, eu indaguei, por que não o desafio? Porque, veja, se cada equipe tem um desafio, talvez isso traga um equilíbrio aí para a competição. Na medida em que, estou na dúvida naquele lance ali, vou desafiar, vamos lá, vamos conferir. Não custa. Tivemos episódios aí do Grêmio na Libertadores, né, que foram um pouco polêmicos, enfim. E a FIFA disse que, a princípio, ela não permite o desafio porque ela entende que o desafio nos minutos finais poderia ocasionar um retardamento do jogo. Enfim, ela acredita que pode haver uma interferência por parte daquela equipe que esteja ganhando e isso pode prejudicar os minutos finais da partida. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acho que já existe isso. Você só vai rever o lance e você vai dar minutos a mais de acréscimo. Depois o jogo segue. Mas há desafio, presidente, há desafios e há desafios. Eu vi um desafio outro dia do vôlei, que está muito mais adiantado, que demorou quase 4 minutos. Mas ele falou uma coisa aqui que talvez tenha passado despercebido de vocês e do telespectador. O VAR está incluído nos acréscimos. Ele não faz parte da bola correndo, não. O juiz parou para ir lá, para o cronômetro. Não, mas aí... Para o cronômetro. Não, mas o problema é o seguinte, que às vezes o time está mais... Aí é outra história. Aí é outra história. Então não tem VAR. Se eu estou perdendo, se eu estou ganhando de 1-0, o outro time está em cima, um goleiro cai. Mas, gente, então não tem VAR. É um desafio. É uma hipótese de deixar... Eu, se sou treinador, não deixaria para o final. Eu deixaria para um lance que eu estou em dúvida. Não, eu estou falando... Eu vou perder um lance, às vezes um gol, porque eu quero deixar para o final. Ele não é contado na marcação, no relógio.
Mas ele esfria o time, ele esfria. Não, sim, mas qualquer coisa. Beto, os treinadores não vão utilizar isso para esfriar de Ele perde a chance, Beto. Veja bem, poderia ter uma falta para esfriar o jogo mais forte ali, para parar. Ele não vai perder a oportunidade. Não, eu tô falando que tem Só se pede o desafio se for necessário. Antes, deixa eu colocar, o tempo é fogo, porque o tempo aqui a gente não tem acréscimo. Então, senão eu ia levantar a placa aqui 10 minutos, 15 de acréscimo. Tem mais um telespectador? Coloca para nós na tela aí, por favor, em nome do Banco Inter, 100% digital. Boa noite, pessoal. Aqui é o Júnior do Centro. Boa noite para o presidente da Federação Mineira. Alguns dados aqui que eu colhi do Campeonato Mineiro de 2018, eu estou colocando aí para discussão, para a gente entender qual que é esse critério para dizer que esse campeonato é um campeonato rentável, e eu acho que tem que se pensar também não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista técnico. Né? A média de torcedores desse campeonato de 2018 foi de 6.542, o público pagante. E a média de ocupação dos estádios foi de 31%. Do meu ponto de vista, acho muito complicado. Essa média demonstra um interesse muito pequeno por esse campeonato. Os públicos maiores, todos eles estão envolvendo principalmente jogos do Cruzeiro como mandante, onde o Cruzeiro teve uma média de R$16 a R$12 de valor do ingresso. E me assusta muito quando a gente vê os dados dos jogos entre os clubes do interior, com o público muito baixo, né? A gente vê vários jogos aqui com público inferior a 2.000 pagantes, né? Públicos aqui como Tupi, Democrata de Valadares, 816 pagantes, 8% do estádio com a sua ocupação. Tombense e Uberlândia, 644 pagantes. E por aí, né? A gente tem público até de 232 pagantes com Boa Esporte e Uberlândia. Esses dados acho que servem para refletir um pouco sobre esse campeonato e o quanto que ele atrai pouco interesse do público. Que no meu caso, né? Eu estou representando um aqui porque é um campeonato realmente que não me atrai do ponto de vista técnico. Eu acho que tem que se relativizar essa questão dele ser rentável, porque eu acho que está muito mais ligado ao dinheiro que vem da TV, né? É isso. Um abraço a todos, boa noite. Muito obrigado pela sua participação, presidente. Posso? Primeiro dizer que esse número da presença é o de 27. Esse que ele pegou está no Globoesporte.com como 2018. Eu sei porque então, eu já vi, não são os números que a federação tem. Não são os que nós temos porque a nossa conta ela é realizada com base nos borderos da partida, que é o documento números fiscal. Que ele apresentou existem, mas são do Globo Esporte. Bom, os nossos dados informam então que é 2.764 e mais de 500 mil pessoas foram ao estádio em 2018. É claro que algumas partidas são muito peculiares. Ele citou ali, por exemplo, Tombense e não me lembro quem. Infelizmente, Tombos é uma cidade que leva pouco público, mas a população é pequena. Existem outras questões que são, às vezes, dia e horário da partida, não é? Alguns clubes, às vezes, optam por mandar uma partida mais à noite ou numa segunda-feira. Tudo isso deve ser levado em consideração. Eu acredito que o interesse do torcedor é crescente e, ainda que haja, em algumas partidas, um público baixo presente no estado, o futebol é um universo muito grande. Ele atinge o torcedor de outras formas. Tem um torcedor que fica em casa e assiste pela televisão. Enfim, o valor é muito importante para os clubes do interior. Eles precisam do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro faz a diferença, não só isso, principalmente para as equipes que jogam o brasileiro aí, que tem campeonato o ano todo. Ô, presidente, quem é que faz, quem é que determina o equipamento e os profissionais que vão trabalhar? Você já disse que a CBF escala os árbitros. E como é que se escolhe, não sei se é Pora... Tem uma empresa. Mas é a Federação Mineira ou a CBF? Caso. No nosso caso é a Federação Mineira. Como nós estamos arcando com o custo, nós fomos ao mercado, procuramos todas as empresas, pedimos que cada uma apresentasse uma proposta e estamos indo atrás daquela empresa que tem o melhor custo-benefício, técnica e valor financeiro. E o que vocês exigem de mínimo para que essa empresa entre nessa licitação? Ela tem que estar certificada pela FIFA, né, e pela IFAB.
certificação técnica que a CBF também exige. Ela tem que passar pela FIFA. FIFA e IFAB, que é a entidade então não é tão simples que impõe assim. as normas do Isso aí já reduz muito o número. Sim. Infelizmente, hoje nós ainda temos, acredito eu, que poucas empresas no mercado, mas à medida que a tecnologia for se desenvolvendo, eu acredito que esse número vai aumentar. O próprio custo operacional do VAR vai reduzir. Hoje é muito caro, mas eu acredito que nos próximos anos, com a concorrência aí da iniciativa privada, essa coisa vai chegar num patamar mais exequível e quem sabe nós não tenhamos aí futuramente o Campeonato Mineiro com todas as partidas. E os árbitros estão orientados a partir de agora, com essa tomada de decisão de semifinais do Campeonato Mineiro, depois vem uma sequência, a coibir, a punir com austeridade, ser severo no jogador que fica pedindo, porque agora qualquer coisinha o jogador está pedindo, está fazendo. É uma opinião pessoal, eu acho que tem que ter muito cuidado, é novidade. Se for punir todo jogador que faz isso aqui, todo mundo vai ganhar cartão amarelo e vermelho. Tem que ser aos poucos. Fica doido. Eu sei, porque todo lance o jogador mas tem que ser aos poucos, tem que virar e falar, ó, a próxima que você fizer, você vai ser... No cartão amarelo também não iniciou, se fica o jogador hoje... Quanto a isso, por parte, pelo menos, da federação, da diretoria, não tem nenhum tipo de orientação. Eu acredito que isso é uma questão que tem que ficar a cargo da comissão de arbitragem. É o Juliano Bozano com os árbitros que tem que decidir qual é a melhor conduta aplicável. É uma tecnologia nova, a gente sabe, nós que estamos por dentro, que estamos estudando sobre a tecnologia, procurando conhecer mais, a gente sabe que não é qualquer lance. Então, tem lance que joga dia, às vezes até para tentar inflamar a torcida, mas que às vezes não é um lance onde é cabível a utilização do VAR. Vai um pouco do bom senso, do critério de cada árbitro, vai da maneira como cada árbitro conduz a partida. Né? Porque a gente não pode esquecer que o árbitro é uma peça fundamental, ele tem que ter o controle do jogo. Então, enfim, é uma questão que eu, Adriano, dei comissão de arbitragem, porque eu já vi as implicações do VAR. É um aparato muito grande, são muitas pessoas envolvidas, exige um treinamento específico. Eu pude estar lá e brincar um pouquinho lá na aparelhagem, vi que, por exemplo, acredito eu que com relação ao impedimento, nós teremos aí um índice muito pequeno de erro, linha, que o sistema projeta, que você consegue ir regulando milímetro a milímetro, até colocar ali no último homem mesmo, no pé do último homem. A federação ou a comissão de arbitragem, rapidamente, que está acabando. Acabou. Vai se reunir com todos os clubes para dar uma palestra? Essa é uma novidade dentro das iniciativas que a federação vem fazendo. Em janeiro teremos um evento voltado para a imprensa e estamos estudando também convidar os clubes, onde terão palestra do diretor de competição, diretor de arbitragem, todas as pessoas envolvidas para que possamos fazer um bom campeonato. Mas sim, e a nossa comissão está à disposição. No ano passado, alguns clubes que o Bozano fosse nos clubes para dar uma palestra, um panorama geral da arbitragem, os lances que os árbitros costumam aplicar, mais cartões, enfim, para tentar, inclusive, instruir os seus atletas a diminuir esses números. Todos os clubes que nos solicitaram, nós mandamos Adriano, enviamos eu vou agradecer. Beto, não dá mais, eles me derrubam. Nós me derrubam. Fica para a próxima, ele vai voltar aqui. Eu me comprometo a voltar numa próxima oportunidade a convite aqui do tempo esgotado. Eu quero agradecer. Ficou alguma coisa que você gostaria de ter colocado, que você trouxe à CBF? Eu peço só perdão se eu não tiver respondido todas as perguntas, foi por falta de tempo mesmo. Mas que você... estou à disposição. Você não ficou nada para trás. Não, Você queria falar alguma coisa que não foi perguntada? Não, acredito que não. Acho que foi isso. Eu vou fazer uma sugestão aqui, que muita gente vai jogar pedra, mas quem sabe no futuro, na hora que o juiz estiver lá vendo o VAR, que seja projetado no telão, que a torcida toda vai ver a mesma coisa. Quer dizer, mais polêmica. A torcida toda vai ver. Rapidinho, o que eu ia falar é o seguinte, tirou minha chance de boêmio, de ir lá para o Viajante discutir o futebol. Nós vamos fazer isso. Adriano, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom você estar aqui. Eu tenho certeza que esclareceu o mente e sucesso, porque eu sou defensor do Campeonato Mineiro. Tomara que a gente tenha uma grande competição, que a gente comece o ano de 2019 com um grande Campeonato Mineiro. Afonso, muito obrigado pelo convite, pela companhia aqui essa noite.
Peço perdão se fiquei aquém do esperado ou me ofendi alguém de alguma maneira e espero voltar logo, ser convidado. Estou pedindo aqui já para ser convidado, porque realmente foi muito bom. Muito obrigado a todos e, enfim, a federação está sempre de portas abertas para o torcedor e para a empresa. Você pode ter certeza que você vai voltar, porque a gente tem um programa de segunda a sexta e todo dia uma equipe diferente. Amanhã a equipe vai me Adriano não vem no meu. Na quarta vai ele vem uma semana inteirinha aqui. Obrigado, Dudu. Obrigado, Maurílio. Obrigado, Beto. Dudu, nosso cinegrafista, Gil, Júnior, Wander. E a você, telespectador, muito obrigado pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Um grande abraço a todos. 00:30 tem a nossa reprise também. Ao meio-dia a gente tem a reprise. Amanhã, 19 horas, para nós aqui outra vez. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado.